cego fez enxergar, Deus não há outro igual a ti. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, Deus não há outro igual a ti. Deus é tão grande, tão poderoso, mais elevado não há nenhum outro. Em Jesus Cristo faz a sua glória brilhar em nós. Faz sua glória brilhar. Água e vinho tornou, o cego fez enxergar, Deus não há outro igual a ti. Dentro da noite, das cinzas nos fez ressurgir, Deus não há outro, nenhum outro igual a ti. Deus é tão grande, tão poderoso, mais elevado não há nenhum outro. Em Jesus Cristo faz a sua glória brilhar em nós. Deus é tão grande, tão poderoso, mais elevado não há nenhum outro. Em Jesus Cristo faz a sua glória brilhar em nós. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Não há o que temer se Deus está conosco. Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus se apresenta do nosso lado, quando Ele se apresenta a nós, Ele se revela a nós, os nossos medos se vão, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que tem o controle sobre tudo, e nós não precisamos ter medo, porque Ele é conosco, hoje e todos os dias. Então, tenha isso no seu coração, tenha essa palavra no seu coração. Deus é com você, Ele é por você. E você pode descansar na esperança de um Deus poderoso e um Deus de amor que está do seu lado. Ele é o nosso maior bem, Ele é o nosso maior presente, Ele é tudo que nós temos. Todas as coisas podem ir embora, todos os bens podem acabar, a saúde pode ir embora, nós podemos perder pessoas queridas em nossa vida, mas se o nosso coração estiver em Cristo, nós temos tudo. Ele é o nosso bem maior. Vamos louvá-lo com alegria. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu
viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. O meu e o seu anseio é Cristo. Ele é a nossa porção, Ele é a nossa herança. Ele é tudo que nós temos, o nosso maior tesouro. Amém? Seu coração esteja firmado nessa verdade. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. Meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida. Amém? Colocando os nossos corações nele, apenas nele. Vamos continuar louvando o Senhor, porque Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, com os corações gratos, cheios de gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Tu és digno, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Ressuscitou
Somente o Senhor sobre o trono está, reinando sobre tudo, soberano, Criador. Vou sempre te adorar. Elevo as mãos, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim e por você, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, aleluia, mas ressuscitou e vivo está. Digno é o Senhor. Essa canção é uma oração para mim, para o meu coração, para o coração de todos nós. Deus está sentado sobre um trono de glória, acima de tudo. E todas as coisas estão no controle e no alcance das suas mãos. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele nos promove salvação. Mas o Jesus que veio à terra e morreu por nós está sentado sobre esse trono, reinando e cuidando de cada um de nós. E não tem um aspecto da nossa vida, da minha vida e da sua vida, que passa despercebido aos olhos desse Deus maravilhoso, desse Rei de majestade, de poder, mas também de graça e de amor. Que o seu coração se encha dessa verdade, assim como o meu. Ele é Rei sobre tudo, e Ele tem o domínio, o controle e o poder. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele o meu coração e o seu coração nesse dia. Amém? Que Deus abençoe você e o seu domingo. Amém. Queridos, eu desejo a vocês a graça e a paz do nosso Deus nesse domingo. Nós precisamos, sem sombra de dúvidas, dessa graça que é o favor divino sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, e dessa paz que tem o poder de tocar de fato o nosso coração, os nossos pensamentos e nos reorientar na vida, na perspectiva de Deus sempre. Eu espero que essa graça e essa paz estejam sobre a sua vida nesse dia. Nós vamos continuar adorando ao nosso Deus, falando das nossas contribuições através dos nossos recursos, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós temos muita gratidão a Deus pelo fato dos irmãos e das irmãs da igreja continuarem dentro das suas possibilidades, com alegria, renovando seu compromisso em manter a igreja, em sustentar o projeto, a missão, a plantação da Igreja Plena Rio. Nós sabemos que isso você faz com alegria e com amor pela sua igreja local, mas sobretudo por obediência à palavra do nosso Deus e por gratidão a esse Deus provedor que tem cuidado de nós. Então, se você que me ouve, você que me assiste, tem atravessado um momento de maior dificuldade, nós queremos orar por você e inclusive te ajudar. E nós não queremos que você encontre nessas palavras um peso para o teu coração, um peso de obrigação ou compromisso. Talvez aquilo que você não pode fazer hoje, alguém fará no seu lugar. Porque o Deus da igreja continua cuidando da igreja através da vida de cada um de nós,
tocando os nossos corações e nos levando a uma generosidade que sempre estará aquém da generosidade do próprio Deus que cuida de nós. Então, com alegria, vamos participar desse momento. Temos falado todas as semanas, a maneira de você participar desse momento é eletronicamente, digitalmente. Você encontra aqui na sua tela um QR Code que te leva diretamente ao aplicativo do PicPay. Você pode fazer ali a sua contribuição pelo seu cartão diretamente para a conta da Igreja Plena Rio, ou então os dados bancários que você encontra aqui expostos na tela para você também, para que você possa fazer a transferência eletrônica da sua oferta ou do seu dízimo, e assim nós continuamos sustentando a igreja, vendo-a crescer e com alegria, vendo a expansão da missão do Evangelho de Jesus na cidade. Eu quero dar aqui também alguns avisos importantes, temos falado sobre isso e eu gostaria da sua atenção para eles. Hoje, dia 17, nós damos início a um projeto maravilhoso na nossa igreja, que é a Base, a plataforma de ensino da Igreja Plena Rio. Nosso primeiro módulo começa nesse domingo, às 18 horas. Tivemos um grupo enorme de inscritos, uma alegria poder contar com tanta gente que deseja estudar Bíblia, teologia, espiritualidade cristã. Nós vamos ter aí uma jornada de 5 domingos, 5 encontros. Eu espero que seja muito especial para todos nós e conto com as suas orações e com o seu envolvimento, você que se inscreveu. E você que perdeu o timing da inscrição desse primeiro módulo, fique atento, especialmente nas nossas redes sociais, porque os módulos seguintes serão todos divulgados nas nossas redes sociais, especialmente no Instagram, e você pode acompanhar, se inscrever e participar das nossas turmas futuras. Lembrando também que na semana, no meio da semana, nós temos alguns encontros muito importantes e especiais para a nossa caminhada como igreja. São os nossos pequenos grupos online, especialmente nas quartas, às 19 horas e às 21 horas, nós temos esses pequenos grupos acontecendo. Você pode participar. Na última semana foram encontros maravilhosos que tivemos, de alegria, comunhão, risos e reflexão na Bíblia, reflexão na Palavra de Deus e as aplicações dessa Palavra de Deus na nossa vida no atual momento em que nos encontramos. Então, movimente-se nessa direção, procure abrir o espaço da sua agenda nessa rotina nova, muita gente em home office, muita gente trabalhando jornadas ainda mais extenuantes nesse tempo de quarentena, mas tente para o bem do seu coração, sabe? Para nutrir a tua vida com Deus, reservar o espaço para que você participe de um pequeno grupo. Mande uma mensagem para a gente, use o Instagram para isso, é o melhor caminho e a gente vai ter a alegria de compartilhar com você o link do acesso para que você esteja conosco nessas salas virtuais de pequenos grupos. Que Deus nos abençoe e eu espero que você possa ouvir nesse momento com o coração aberto a mensagem da Palavra de Deus. Um escritor britânico que foi também primeiro-ministro do Reino Unido no século XIX, chamado Benjamin Disraeli, escreveu certa vez uma frase que ficou famosa no mundo todo. Ele disse: "A vida é muito curta para ser pequena." Eu sempre gostei desse pensamento do Disraeli, porque de fato nós sabemos que a vida aqui ela tem uma duração sempre menor do que aquela que nós gostaríamos que fosse verdade. No entanto, nós sabemos que mesmo tendo uma vida curta, ela pode ser tornada ainda pequena, ainda menor, ainda diminuída, fruto de escolhas equivocadas, fruto de uma percepção de que talvez a gente viva menos e apenas sobreviva na verdade. E muitas pessoas, num tempo como o que nós estamos vivendo, parecem ter esse sentimento. O sentimento de que sobrevivem num cenário de guerra. Há feridos por todos os lados, há dinamites prontas para serem detonadas pelo chão e nós não sabemos exatamente onde estamos pisando. Tentamos nos esconder por detrás das trincheiras, assim como vemos nos filmes e nas séries que tanto gostamos de assistir, que relatam sobre histórias e cenários de guerra, e estamos ali, dia após dia, lutando pela sobrevivência. Não tem sentimento mais devastador para o coração do que essa sensação que a nossa vida se tornou um teste diário de sobrevivência. E aí, a gente faz uma pergunta. Será então que nós só temos esse sentimento de que temos vida? Nós só provamos da sensação de que a vida pulsa em nós, de que vivemos de fato,
quando as circunstâncias nos são favoráveis? Será que a gente só percebe-se vivo quando de fato não nos notamos num cenário caótico, devastador, preocupante ou bélico à nossa volta? Eu acho que o senso comum, possivelmente você vai concordar com isso, diz que sim. Nós só podemos ter a sensação de que a vida acontece, de que nós temos uma vida inspirada, quando no acumulado da vida nós temos mais experiências alegres, positivas e de paz do que de conflitos, de tristeza e de lamento. Porém, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que nós podemos ter a autêntica sensação de que vivemos e não apenas sobrevivemos. Nós podemos ter a experiência que a própria linguagem bíblica chama de uma vida abundante, uma vida que transborda, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, nem os cenários os mais desejados por nós. E eu queria, para que refletíssemos juntos sobre isso e encontrássemos amparo nessa afirmação que eu estou dizendo ser bíblica, eu queria te convidar à Bíblia. E eu queria te convidar a um trecho de uma oração feita por um profeta do Antigo Testamento chamado Abacuque. Nós vamos juntos ler esse trecho no livro que leva o seu nome, o livro de Abacuque, no capítulo 3, do versículo 17 até o versículo 19. Eu peço que você pegue a sua Bíblia, esse movimento é importante. Tenha a sua Bíblia em mãos, abra a sua Bíblia, livro de Abacuque, já para o final do Antigo Testamento, capítulo 3, a partir do verso 17 até o verso 19, esse homem ora e ele diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Eu queria te convidar a fechar os olhos e a orar comigo nesse momento. Antes de refletirmos nas palavras da oração deste profeta, eu queria te convidar a levar a sua mão sobre o seu coração e orar juntamente comigo ao Deus das nossas vidas pelo seu coração nesse domingo, para que esse coração sobre o qual você impõe suas mãos agora se torne uma terra fértil para germinar, para florescer a semente da palavra de Deus, a vida de Deus dentro de você. Senhor amado, nós nos unimos em lugares diferentes, mas num único sentimento, diante de Ti e diante da Tua palavra, pedindo que neste domingo o Senhor nos fale ao coração por graça e por misericórdia, porque o Senhor é um Deus bom, porque o Senhor é um Deus compassivo, porque o Senhor é o Deus que conhece o estado e a temperatura que se encontra no nosso coração, nossa alma. Nós clamamos pela Tua intervenção, nós clamamos por um domingo renovado, nós clamamos por uma experiência renovadora com a Tua presença, que a Tua presença seja abundante na nossa casa, que a Tua presença e a Tua palavra renovem nossos pensamentos, sentimentos, condutas, esperança, expectativa, em nome de Jesus e para a glória de Jesus nós oramos. Amém e amém. Para que a gente entenda melhor as palavras que foram proferidas por este profeta nesse trecho da oração, nós precisamos entender um pouco quem faz essa oração. E isso é um desafio porque Abacuque é um daqueles personagens, um daqueles profetas cuja vida a Bíblia nos dá poucas informações. Diferentemente de profetas como Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, a respeito de Abacuque nós não sabemos a sua tribo de origem, nós não sabemos quem foi o seu pai. Nós sabemos simplesmente que ele era um profeta numa nação chamada Judá e ele tinha como ofício profético aquilo que quase todo profeta em Israel era e fazia. Ele proclamava ao povo de Deus a palavra de Deus, muitas vezes apontando ao povo de Deus cegado pelos seus próprios caminhos tortos,
que a sua conduta era uma conduta desviante, que a sua vida não estava seguindo nos termos da aliança que eles tinham ou deveriam ter com o seu Deus. E esse era o ofício de Abacuque: proclamar ao povo de Judá, que estava passando em boa medida por um tempo de desvio, deixando de lado os preceitos da aliança com seu Deus e vivendo de costas para Deus, prescindindo de Deus. E ali estava então o profeta proclamando o arrependimento, o retorno, o reconsiderar dos pensamentos e do coração diante de Deus. Acontece que Abacuque era um profeta em crise, e eu acho que isso aproxima demais a vida desse homem da vida da gente. Abacuque era um profeta, ele conhecia Deus, amava Deus e era usado por Deus. Mesmo assim, tendo amor por Deus, sendo usado por Deus, ele tinha crises com Deus. E as crises de Abacuque se fundamentavam basicamente por dois motivos. Quando você lê o livro todo, e é um livro pequeno que vale a leitura, é um livro em que Abacuque ora e apresenta as suas queixas, e Deus responde, e a resposta de Deus deixa o coração de Abacuque ainda mais alarmado, e ele ora outra vez. É uma dinâmica interessante que a gente tem no registro desse livro do profeta Abacuque. Mas a crise no coração de Abacuque foi instalada basicamente por duas razões. Primeira, Abacuque tinha um sentimento de que aparentemente Deus não estava vendo o desvio daquelas pessoas que deveriam considerar a aliança que tinham com Deus, ou deveriam ter, mas não estavam considerando. E Abacuque se sentia esse profeta que pregava a um povo a necessidade do arrependimento, a cautela e o cuidado de não desonrarem, não desconsiderarem a grandeza, a santidade, a majestade, o poder de Deus. No entanto, parecia que Deus não estava vendo. Parecia que Deus não estava fazendo justiça. Parecia que Deus não vinha sobre o perdido povo de Judá com alguma condenação, e o profeta falava e já não era mais ouvido. Isso gerou uma crise no coração de Abacuque. Deus não está vendo, Deus não está agindo, Deus não está amparando as palavras que eu falo para essa gente, Deus não está sendo justo. E quando ele ora, e quando Deus responde a sua oração, ele, como todo profeta, recebe de Deus a capacidade de perceber o que virá ao seu povo. E ele descobre então algo terrível. Ele descobre que uma outra nação, que nunca amou nem seguiu a Deus, a Babilônia, uma nação cruel, impiedosa, invadiria os limites de Judá, levando devastação àquele país. E Abacuque tem uma segunda crise. Ele não consegue acreditar que Deus não iria proteger o seu povo, mesmo esse povo estando desviado dele. Ele não acredita que Deus não iria proteger o seu povo da invasão de um povo que debochava de Deus, que debochava da fé do povo de Judá, que a Babilônia viria, invadiria os limites, as fronteiras de Judá, levaria grande dano, grande mal, e Deus não defenderia o seu povo. Perceba, as circunstâncias instalaram a crise no coração de Abacuque. Primeiro, uma crise com Deus. Deus, o Senhor não está vendo? Deus, o Senhor não é justo? Depois, uma crise de que, ao perceber que Deus via e de alguma forma um julgamento aconteceria, um juízo viria sobre Judá, mas esse juízo seria instrumentalizado por uma nação impiedosa. Abacuque não acredita. Deus, o Senhor vai deixar de nos proteger? Então Abacuque ora, e nesse movimento na direção de Deus, nesse exercício de voltar-se para Deus, levando o que está no seu coração, seja a queixa, seja a dúvida, seja a dor, seja a perplexidade, o profeta então pôde trazer à sua memória a lembrança de que Deus, o Deus para quem ele orava, o Deus que o havia constituído profeta em Judá, ele pôde trazer à memória que Deus sempre foi o zeloso cuidador do seu povo. E mais, Deus sempre foi o zeloso cuidador do seu povo, mesmo nos mais difíceis cenários que o povo de Deus atravessou na história. Abacuque lembrou-se da história original da sua gente.
saindo da escravidão de 400 anos no Egito, sendo conduzida, liderada por Moisés, por um deserto terrível e desafiador durante 40 anos. E durante 40 anos, mesmo com os desafios de um ambiente inóspito, como um terrível deserto, Deus cuidou de Israel. Deus foi transformando a mentalidade escrava para que aquela nação fosse ganhando consciência de que era nação peculiar entre os povos da terra, no sentido de que se tornariam arautos do Deus vivo, portadores do amor e da mensagem do eterno Deus. Ele pôde lembrar dos episódios anteriores ao de sua própria vida, em que mesmo nos cenários mais bélicos, mais desafiadores, Deus sempre concedeu ao seu povo proteção, cuidado, amparo, vitória. Deus nunca abandonou o seu povo. E então, porque fez esse exercício, porque orou, porque lembrou-se de quem Deus é e do que Deus já havia feito na história, na sua história e na história da sua gente, esse profeta vai do desespero à esperança. Esse profeta vai do medo de Deus primeiro não fazer justiça, depois medo de Deus não proteger o seu povo, à fé. O profeta vai da angústia de alma, angústia aflitiva, até a alegre exultação. E tudo isso que eu estou dizendo, toda essa mudança de sentimento no coração do profeta Abacuque, está registrado nas palavras da oração que lemos hoje. Veja o que ele disse no verso 17. Veja a que ponto a sua confiança, a que ponto a renovação do seu coração chegou, permitindo dizer estas palavras: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Queridos, esse homem está em Judá. E Judá vivia fundamentalmente de uma economia agrícola. O sustento desse país provinha de figos, uvas, azeitonas, produtos da lavoura, bem como da criação de ovelhas, de cabras, de gado. Mas agora, levado em seu coração a consciência de quem Deus é e de tudo que Deus já fizera, e que esse Deus não muda, e que esse Deus permanece o mesmo, e que esse Deus de aliança mantém os termos de sua aliança, mesmo quando o seu povo não observa os termos da sua aliança. Por conta disso, Abacuque então pôde ver que mesmo que essas fontes se esgotassem, mesmo que as fontes mais essenciais da economia do seu país, Judá, fossem esgotadas, a própria existência de Abacuque não dependia de nenhuma delas. A existência de Abacuque dependia da fonte de cada uma dessas coisas, dependia de Deus. Entende? Ele foi levado do desespero de perceber o cenário aflitivo que poderia fazer com que todas as coisas saíssem do lugar. Toda fonte de provisão, de segurança e de estabilidade fosse desfeita, fosse removida de seu lugar. Abacuque entende, olhando para Deus e para a história de Deus com seu povo, de que ele não dependia das coisas que Deus dava, mas do próprio Deus, doador das coisas. E ele foi tomado por essa certeza, não por conta de uma meditação transcendente que ele fez por um tempo. Não, Abacuque não foi tomado por essa certeza como resultado de uma experiência mística arrebatadora que ele teve, incapaz inclusive de explicar pela lógica humana. Não, ele foi tomado por essa certeza mediante um retorno à Escritura. Ele foi tomado por essa certeza quando decidiu levar o seu coração para passear pelas páginas da história do seu povo e da história de Deus na vida do seu povo. Abacuque relembrou de Deus. E Abacuque relembrou dos feitos prodigiosos de Deus. Parece simples, mas é incrivelmente forte e poderoso. Abacuque, no meio do caos e das incertezas,
se lembrou de Deus e dos atos de Deus. E o conhecimento de Deus e das obras que Deus realiza é o maior antídoto contra o desespero. Sabe por quê, querido? Sabe por quê, querida? Quando nós chegamos no final dos nossos recursos, os recursos de Deus ainda estão disponíveis. Já olhou para o seu coração? Já sentiu medo de perceber que você se aproxima do final dos seus recursos? E olha, eu sei que essa pergunta pode nos levar imediatamente a pensar nos recursos materiais essenciais, mas é para além disso. Talvez você seja alguém que tenha visto os seus recursos materiais se esgotarem já há algum tempo, mas olha agora para os recursos da sua sanidade emocional e sente que eles também estão no limite do esgotamento. Lembre-se, assim como Abacuque, quando os nossos recursos se esgotam, os recursos de Deus continuam disponíveis, e os nossos recursos nunca nasceram de nós mesmos, eles não são desenvolvidos organicamente dentro de nós, criados por nós, eles são dádivas divinas, e o Deus doador destes recursos continua com seus recursos inesgotáveis. É a verdade de quem Deus é. E é a verdade do que Deus faz que oxigena a nossa alma, tantas vezes dessaturada. Tantas vezes o nosso coração e a nossa alma nos faz ter a sensação de que estamos tendo experiências de apneia. Nos falta o fôlego para levantar, nos falta o fôlego para olhar adiante, nos falta o fôlego para olhar para além das nuvens das circunstâncias, mas é lembrar de quem Deus é, a verdade imutável a respeito do ser de Deus, e a verdade imutável a respeito de que Deus é um Deus vivo, atuante, que faz obras ao curso da história e que realiza obras e feitos em nossas próprias vidas e histórias. É lembrar do apóstolo Paulo dizendo: eu estou bem certo de que aquele Deus que começou boa obra na vida de vocês, há de levá-la a termo, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse Deus opera, esse Deus trabalha, esse Deus está fazendo o seu trabalho. E é por isso, só por isso, que Abacuque pode orar dizendo as palavras do verso 18 e também do verso 19. Ele descreve o cenário das faltas e então diz no verso 18: ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, Jeová, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, como da corça. Faz-me andar em lugares altos. Queridos, Abacuque decidiu andar pela fé. Aliás, essa expressão do início do verso 18, ainda assim, é a mais contundente declaração de quem decidiu andar por fé. Porque quem anda por vistas está sempre fazendo uma outra pergunta: e se? E se faltar? E se eu não conseguir? E se não tiver no campo visual ou no campo dos meus domínios? E se? Mas a pessoa que decide andar por fé, porque anda com Deus, ela pergunta outra coisa, na verdade ela afirma outra coisa, ela diz: ainda assim, a despeito de, a minha conduta será essa. Perceba, andar pela fé não é andar tolamente como quem salta no escuro. Andar pela fé significa concentrar-se na grandeza de Deus, na glória de Deus e não na vulnerabilidade nem na fraqueza humana. A gente não desconsidera a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, nem a nossa fraqueza, mas não damos tanta atenção para estas coisas em nós, ou para estas faltas em nós, para trilharmos a nossa vida. Olhamos para Deus e contemplamos a sua grandeza, olhamos para Deus e contemplamos a sua glória, olhamos para Deus e nos lembramos do seu poder. A confiança de Abacuque, então, não estava mais na provisão. A confiança de Abacuque, que renovava a sua alegria e a sua firme certeza, estava no provedor.
A nossa confiança, que tem o poder de gerar no nosso coração o sentimento de que não simplesmente sobrevivemos numa vida que é pequena e diminuída, e que nós ansiamos e torcemos quase que pelo fim dela, mas o sentimento de confiança e alegria do nosso coração que nos empresta a sensação de que a vida efetivamente é abundante e pulsa dentro de nós, está no fato de colocarmos a confiança da nossa existência não na provisão que Deus dá, mas no próprio provedor que Deus é. Assim como foi a decisão de Abacuque. Os resultados da terra poderiam falhar. Podia ficar sem azeitona, sem uva, sem bois nos estábulos. A produção da terra poderia falhar, mas Deus jamais falharia. Essa era a certeza de Abacuque. Trazendo para a nossa vida, você pode olhar para o seu contexto e perceber que alguns resultados do seu trabalho, alguns resultados do seu esforço, alguns resultados do seu empenho, sacrifício, suor, labor, dedicação, podem não aparecer, podem faltar, mas você pode ter uma certeza nesse domingo: o seu Deus jamais falha e jamais faltará em sua vida. A alegria de Abacuque não estava nem na presença de coisas boas, nem na ausência de coisas trágicas. Lembra que nós fizemos no começo dessa reflexão uma pergunta a respeito do senso comum que diz que só podemos ter a sensação de que a vida é feliz, alegre, exultante se as circunstâncias forem favoráveis? Aqui está um homem que decidiu conectar a fonte da alegria, da felicidade, da realização de sua vida, não nas circunstâncias, sejam elas favoráveis ou trágicas. Ele conectou a alegria do seu coração, ele centrou a sua alegria na pessoa de Deus. Então olha que coisa linda. Abacuque, que começou a sua oração, a sua profecia, deprimido porque Deus parecia não agir justamente. Abacuque, que começou a sua profecia com medo da invasão babilônica, medo da destruição de seu povo, ele termina agora a sua profecia, ele termina agora o seu texto orando com alegre confiança na provisão e no poder sustentador de Deus. Deus não somente tinha o poder de tirar os pés de Abacuque do atoleiro das circunstâncias que levavam à angústia, Deus tinha o poder de fazer com que Abacuque andasse em lugares altos. Deus tem o poder não apenas de tirar-nos da circunstância contrária do viver. Deus tem o poder de fazer você e eu andarmos altaneiramente, caminhar em lugares altos. O que isso significa, Roberto? Significa que eu posso confiar que nada de ruim, nada de errado, nada de triste que geraria lamento no meu coração vai acontecer na minha vida? Não! Falar isso seria afirmar uma mentira, ir de encontro àquilo que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo disse: no mundo passaríamos por aflição. Afirmar como Abacuque que Deus é poderoso para fazer os nossos pés caminharem em lugares altos ou altaneiramente, é termos a certeza que, a despeito das circunstâncias contrárias da vida, Deus é poderoso para nos elevar acima e além destas circunstâncias e andarmos com Ele em lugares altos, seguirmos caminhando. A nossa vida não ficará estacionada, não ficará acorrentada na circunstância terrível do momento, caso este seja o seu momento. Com Deus e em Deus nós podemos caminhar em lugares altos, altaneiramente, sem ter os nossos pés presos às circunstâncias, porque andamos de mãos dadas com esse Deus, com esse Rei, com esse Senhor maravilhoso. Então, concluindo, queridos, assim como no começo dessa mensagem eu citei um escritor, estadista britânico do século XIX, agora eu encerro essa mensagem me lembrando das palavras de um outro pensador britânico, só que pastor e teólogo, que viveu no século XX, chamado John Stott. John Stott dizia, e inclusive escreveu um livro cujo título é Crer é também pensar. Crer é também pensar. E eu amo esse livro, e eu amo esse pensamento do Stott, porque a fé
Crer não é simplesmente uma fuga dos problemas, não. Crer, ter fé, é a única maneira sensata de enfrentarmos os problemas de maneira vitoriosa. A fé, longe de ser esse salto no escuro, a fé, longe de ser esse exercício que faz com que você e eu divorciemos a nossa mente dos nossos sentimentos. Então nós não podemos olhar para a realidade, nós devemos negá-la, nós devemos ultrajá-la. Não, a fé não nos convida a esse passo de loucura. A fé, andar com Deus, como Abacuque decidiu andar com Deus, é a única maneira sensata de andar. É a única maneira de olhar para os problemas e enxergar além deles, porque enxergamos a Deus, o Senhor da história, o soberano que faz os nossos pés andarem em lugares altos. Olhe para a Bíblia. Olhe para a realização histórica da Bíblia. Olhe para textos do Antigo Testamento, por exemplo, que apontavam gloriosamente para Jesus Cristo. E abra no Novo Testamento e veja como Jesus Cristo veio. Olhe para o Novo Testamento e veja as palavras de Jesus dizendo aos seus discípulos coisas incríveis, como por exemplo, sobre a sua igreja. Lembre-se de Jesus dizendo para Pedro o seguinte: Pedro, vocês que são fracos e vulneráveis, porém têm uma certeza inalienável no coração de vocês, a certeza de que eu sou o Cristo, eu sou o Senhor. Sobre este fundamento, Pedro, sobre este fato de que eu sou o Senhor, eu edificarei a minha igreja. E Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olhe para 2000 anos de cristianismo e me diga se aquilo que Jesus Cristo disse para um punhado de camponeses palestinos no primeiro século, vivendo em vulnerabilidade, necessidade, muitos em pobreza, dizendo que através deles e a partir deles ele iniciaria um movimento global, universal, que alcançaria o mundo e que nem mesmo o inferno seria capaz de conter. Olhe para a igreja. Quantas pestes, quantas guerras, quantas perseguições a igreja de Cristo Jesus sobreviveu. Olhe para a igreja hoje. Não estamos reunidos aqui. Você não está sentado na cadeira que costuma sentar quando está nos cultos conosco. Não temos todas as certezas. Por quanto tempo ficaremos sem estar reunidos naquele mesmo lugar? Será que voltaremos a estar reunidos naquele mesmo prédio, naquele lugar? Estas certezas nós não temos, mas temos uma. O Cristo que há mais de 2000 anos disse a Pedro: eu edifico a minha igreja, e nem mesmo o inferno é capaz de detê-la, deter o avanço da igreja. Ele continua levando a igreja ao avanço. Está você na sua casa, com a sua família, sendo igreja, em comunhão, invisível, porém verdadeira, com muitos outros homens, mulheres e crianças que cultuam com você, ouvem essa mesma mensagem, cantaram as mesmas músicas, louvaram ao mesmo Deus, elevaram seus clamores ao mesmo Senhor. Somos igreja porque Jesus cumpriu a sua promessa. Mais do que olhar para a Bíblia e sua realização histórica, olhe para a sua história. Por favor, olhe hoje para a sua história com Deus. Quantas vezes você orou com o coração apertado, pedindo perdão, sentindo-se indigno, e ao invés de receber a punição que achava que era merecedor de receber, foi acolhido com o abraço do Pai. E teve no seu coração o testemunho interior do Espírito Santo dizendo: você é meu filho, você é minha filha, você vai ficar de pé outra vez e nós vamos andar juntos. Lembre quantas vezes você orou aflito. Lembre quantas vezes circunstâncias contrárias tiraram o seu sono. Lembra quando você chorou com um filho doente? Lembra quando você clamou a Deus por um parente hospitalizado? E lembre do que Deus fez como sinal de poder, intervenção, graça e amor. Faça como Abacuque. Eleve seu pensamento e seu olhar para cima das circunstâncias, para cima do medo circunstancial, e lembre-se de Deus, quem Ele é. E lembre-se dos atos de Deus, o que Ele faz, o que Ele fez e o que Ele certamente fará. Reconhecer Deus
crer em Deus e viver alegremente por essa fé. Ouça, viver não é sobreviver, é viver alegremente por essa fé. Não é loucura, não é sentimentalismo barato e irrefletido, mas pelo contrário, crer em Deus, confiar em Deus, reconhecer a Deus e viver alegremente com Deus e em Deus é uma imposição da nossa razão, quando ela se depara com a realidade de quem Deus é. Como eu não vou me alegrar se esse Deus é vivo? Como eu não vou me alegrar se Ele é real? Como eu não vou me alegrar se eu pertenço a Ele? Como eu não vou me alegrar se aquilo que eu não conheço Ele conhece, se aquilo que eu não vejo Ele vê, e se o amanhã que me apavora Ele já é Senhor e Rei sobre o amanhã? Como eu não vou me alegrar? Como eu não vou crer? Como eu não vou confiar? E que isso visite o seu coração nesse domingo. Que isso faça ao seu coração. Você que pode dizer, por causa de Jesus, eu sou o povo de Deus hoje. Por causa do que Jesus fez, eu tenho uma aliança inquebrável com o Deus da minha vida. Que você renove o seu coração na esperança e na certeza de que o Senhor é poderoso, ainda que os resultados da terra faltem, como Abacuque orou. Ele jamais faltará. E Ele é poderoso para fazer você andar em lugares altos. Talvez você me ouça nesse domingo. Alguém compartilhou o acesso a esse culto e a essa mensagem com você. E você nos ouviu até aqui. Uma alegria para nós isso. E ouvindo essas palavras, você olha para o seu próprio coração e diz, não, eu não posso dizer, sendo honesto, que tenho essa relação com Jesus Cristo ao ponto de ter sido aliançado a Deus e ao povo de Deus. Não, essa não é a minha realidade. Eu continuo me sentindo com os pés atolados na lama das circunstâncias, me sentindo muitas vezes em crise quanto à justiça de Deus, quanto à proteção de Deus, ou quanto os rumos da minha própria história. Hoje, me ouça com teu coração aberto. Deus te convida a render o seu coração ao amor dele, que foi revelado em Jesus Cristo, e a reconhecer com todo o seu coração que a sua vida é complexa demais para ser controlada simplesmente por você, mas que você foi criado para depender amorosa e graciosamente de um Deus santo, justo e bom, que em Jesus quer cuidar de você por toda a eternidade, quer te dar as mãos, te ajudar a olhar para além do momento, te ajudar a olhar para além da crise, fazer você enxergar a outra margem com esperança e expectativa. Mesmo que você não saiba o rumo que a sua vida vai tomar, você saberá que de mãos dadas com Deus, você não tem o que temer. Renda seu coração hoje, receba Jesus hoje. Ele começará uma nova história na sua vida a partir desse domingo. Vamos juntos orar? Deus amado, te louvamos pela Tua palavra, te bendizemos pela Bíblia. Te bendizemos porque o Senhor é o mesmo Deus do passado, o Senhor permanece o mesmo e o Senhor será para sempre o mesmo Deus fiel, forte, cheio de amor, cheio de glória, de quem dependemos, para quem olhamos, a quem recorremos. Pedimos que o Senhor nos dê um coração firmado na fé, um coração decidido a andar por fé, que não é andar loucamente, irresponsavelmente, colocando na conta de Deus decisões estúpidas que somos capazes de tomar, mas que o Senhor nos lembre que andar por fé é andar centrados, focados na verdade de que Tu és um Deus glorioso, santo, Rei soberano e eterno, que dependemos de Ti e não das coisas que o Senhor nos dá. Dependemos do provedor, não da provisão. Que o nosso coração encontre descanso e renovação para essa nova semana, por essa palavra e pela obra do Teu Espírito em nós. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação, a bendita comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida e o coração de cada um, de cada uma, que ora neste instante comigo, Senhor amado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe o seu coração, que Deus cuide dessa sua semana, para a glória dele e para a sua alegria, para a nossa alegria. Fiquem todos bem.